Ok, agora, segunda parte do treino, a gente vai falar sobre lances intermediários. Então, isso já tem muito a ver com cálculo de variantes. Eu vou abrir aqui a outra base para a gente começar. Ok, então, vamos começar aqui com... Ok. Bom, então, lance intermediário, né? Aquele lance que geralmente a gente deixa passar no cálculo de variantes, porque se não tiver muito bem treinado assim para ver os lances candidatos do adversário, não tiver com o cálculo organizado, a gente acaba deixando escapar esse tipo de lance, o lance intermediário. Porque geralmente quando a gente troca uma peça, é, é, vai, você está esperando assim que o seu adversário ele vá retomar aquela peça. Por exemplo, nessa posição aqui, nessa posição jogam as brancas fizeram H toma G6. O que o jogador de brancas ele estava pensando nessa posição? Eu vou jogar H por G6, ele vai ter que fazer H por G6, e agora posso pensar num dama H3, por exemplo, ameaçando dama H7. Parece que está tudo ok nesse cálculo, né? Então, quando a gente faz um lance como HG6, trocando uma peça aqui, a gente está esperando a resposta mais óbvia, né? Ele vai tomar de volta. Só que aí que entra esse tipo de lance, o lance intermediário. Você tem que sempre buscar ali as ameaças do adversário, lances ativos do adversário. Eu falei que aquele processo de cálculo, na hora de calcular, primeiro tem que ver os lances mais forçados, então, lance que ameaça mate, né? Lance que ameaça peça, lance que é cheque, lance que troca peça. É preciso ver isso para o adversário também. Então, esse treino de hoje, falando de lances intermediários, a gente tem que pensar principalmente no que o adversário quer fazer. Não pode esquecer que o adversário também joga. Se você ficar preocupado só com as suas ideias, vai furar muita coisa. Né? Todo lance que o adversário fizer vai ser uma surpresa. Então, nas posições, vamos pensar sempre nisso, né? O que o adversário quer fazer, quais são as ameaças do adversário. Então, nessa posição aqui, H mais G6 é um lance duvidoso, porque agora o preto ele consegue ganhar essa posição, ficar com uma posição ganha, usando um lance intermediário. Vou dar um tempinho aqui para vocês, então, como o preto deve jogar depois de H por G6.
Bom, vamos ver aqui. O Pedro deu a ideia de cavalo F2, rei por F2, F por E4. Sérgio deu a ideia de F por E4, dama por E4, cavalo F2. Tá. Bom, a ideia é aproveitar esse duplo aqui mesmo, né? O cavalo F2. É um lance ativo, né? Uma ameaça aí do preto. Então é isso que o branco deixou passar. Agora tem que ver a melhor ordem de fazer isso, né? Aqui se jogar F por E4 primeiro, dama por E4, cavalo F2, o problema é que vai ter dama por E6 nessa posição. E aí quando o rei H8, torre H7 mate. Então, o problema é que não é tão forçado assim. Então aqui a gata mais G6, o lance mais forte é o cavalo F2 direto. Que agora não tem opção nenhuma, né? Nenhuma opção forçada aí. Talvez jogue aqui um G por H7, rei H8. Mas aí o peão em H7 defende o rei. E se agora jogar o rei por F2, F por E4 é cheque. E aí ganhou o preto. Então nessa posição aqui, depois de cavalo F2, as pretas já ganham uma qualidade. Né? Dama F3, aí fez F por E4. Dama F3 é forçado aqui, para não cair a torre limpa. Então F por E4. E aí o branco fez cavalo F4, ameaçando o cavalo G6 mate. Aí vem torre por F4, dama F4 e cavalo por H1. Dama H2, cavalo D5, dama H1, E3. E aí nessa posição as brancas abandonaram. Então, isso que é o lance intermediário, né? Tem que ficar muito atento nos lances do adversário. Tem que tentar criar esse hábito, né? De quando for fazer um lance, só faz o lance se souber exatamente o que o preto vai fazer contra aquele lance. Para não ficar tendo surpresas, né? Senão cada lance que você faz, cada lance que o adversário faz é uma surpresa, né? É um lance que você não viu. Então esse treino de hoje, ele serve bastante para isso, né? Vamos para outra posição aqui, então. Aqui é um pouco mais difícil. Peraí, deixa eu... acho que a gente pode fazer essa posição aqui mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer essa posição aqui, mas ela é um pouco mais difícil. Já vou avisando que essa aqui não é tão simples. Essa posição aqui jogam as brancas. Mas assim, para conseguir encontrar o que fazer de brancas nessa posição, é interessante começar com os lances mais forçados, né? Na verdade, a única maneira de conseguir encontrar aqui o melhor lance para o branco é pensando nos lances mais forçados, né? Então, lance que é cheque, lance que ameaça peça, lance que ameaça mate. Tem que pelo menos considerar esse tipo de lance para entrar nos lances candidatos. E aí, ainda que não seja o lance mais forte, isso vai te dar uma ideia. Então, vou dar um tempinho aqui para vocês. E no meio da combinação tem um lance intermediário. Dá um tempinho aqui. Quando alguém tiver alguma ideia, então, só mandar mensagem.
Bom, essa aqui, eu acho essa posição mais difícil. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que não é simples encontrar o recurso aqui das brancas. Mas vamos lá, né? Aqui o Pedro deu a ideia de torre D1. E se dama A5, torre D7. Com a ideia de dama E7. O Sérgio também deu a ideia de torre D1. Beleza, torre D1 é um lance mais forçado. É claro que a gente vê o cheque aqui, dama G7 direto, mas o cavalo defende. Depois a gente vai para lance que ameaça a peça, né? Como torre D1. E aí tem o dama A5 que defende a torre. Mas eu acho que o lance mais crítico aqui, que a gente precisa ver primeiro, é o dama por E2. Porque agora a dama por E2, se jogar a torre por D8, tem dama F1. E dá mate já. Então, isso aqui que complica a variante do torre D1. Né? Você vê torre D1, dama E2, torre D8, dama F1, parece que não tem o que fazer já. Aqui o Sérgio encontrou a ideia. Só que aí, o detalhe é que quando dama E2, aqui o branco faz dama toma G7, exclama. Então assim, se você considerou o dama G7 ali no lance 1, que é um lance muito forçado, você viu que dama G7 não funciona. Mas você já ficou com a ideia na cabeça. Então pode ser que chegando nessa posição você considere dama por G7 intermediário. Porque o que o preto está esperando aqui, que faça dama por E2, vai jogar a torre por D8. Automático, não está esperando o intermediário. Só que aí se dama E2 tem esse lance, né? O dama G7 exclama, esse lance é fino. E aí tá dando mate já. E aqui se jogar o dama A5 tem torre D7 mesmo, aproveitando o tema da primeira. Se jogar F6 tem dama E6 e dama E7. Se jogar a torre A8 tem rei G2. E G2 aqui. A torre A8 é a melhor defesa, né? Porque aí não tem nada imediato agora. Então rei G2 para não ter dama E1, mas... Aqui dama B6 eu acho que ainda o preto está defendendo essa posição. Mas aqui, se B6 aí dama D5, e a partida terminou assim, com bispo D1, e aí acabou caindo a torre A8. Mas a variante interessante onde a gente vê o lance intermediário é no caso do dama por E2. Que aí tem esse dama por G7, que é um recurso bem fino. Né? Ok, vamos para outra posição aqui então. Tá, agora a gente viu então lances intermediários. Dentro dos lances intermediários existem também os cheques intermediários. Né? E aí a gente vai ver agora duas partidas falando sobre isso, sobre cheques intermediários.